Essa foto ela aconteceu em 2011, no Bosque Central de Londrina. É um bosque da mata original da cidade de Londrina, que hoje, na verdade, a gente tem aí uns resquícios e eles preservaram esse pequeno bosque bem no centro da cidade. Londrina é a cidade que eu nasci, eu tenho uma ligação muito forte e toda a população tem uma ligação muito forte com esse espaço, o Bosque Central. Então, em 2011, eu estava viajando, quando eu, pelas redes, vi um movimento que acontecia aqui entre os artistas, ocupando esse lugar, esse miolo do bosque, que a prefeitura então tinha passado um trator cortando as árvores totalmente de forma irregular e de um dia para o outro. E aí um amigo nosso, que é jornalista, o Guto Rocha, uma pessoa muito envolvida com a cidade, uma pessoa que é muito ligada a essa parte toda da natureza, da ecologia, se colocou em frente ali aos tratores e imediatamente passou mensagens para várias pessoas, vários artistas. E os artistas, então, fizeram uma grande ocupação desse bosque, ocupa Londrina, e fizeram uma programação para ocupar esse espaço, para não deixar a prefeitura continuar essa saga. E eu ia chegar, então, numa sexta-feira aqui, e já programei, então, dentro dessa programação que estava acontecendo, um varal de fotos, todo mundo estava postando muitas fotos do bosque, anteriores e tal. Convidei essa minha amiga, que é a fotógrafa, Graziela Dias, que tinha acabado de fazer fotos minhas, inclusive, dessa mesma performance em Paris, né, no Jardim de Luxemburgo. Eu chamei ela e mais dois amigos fotógrafos, o Luciano Pascoal e a Camila Fugita. Então a gente fez essas fotos, foi dramático mesmo chegar ali e me deparar com esses troncos, essa devastação. Já tinha feito uma ação em Nova York, 11 anos antes, no Central Park, que foi retomada ali em Paris. E na sequência eu fui à Rússia, então entrei no Mar Negro, fiz uma performance ali, mas até esse momento do bosque eu ainda não tinha essa performance totalmente estruturada. E ali nesse momento, então, eu entendi, né, inclusive o título da ação, ele nasce dessa ação, especialmente do bosque. Puxa, é a natureza da vida, quer dizer, essas relações do corpo, que já são relações que vêm no meu trabalho, né? E ali, então, fez muito sentido com essa questão da ecologia, dessa coisa do consumo do corpo, da própria cidade e todas essas políticas que nos atravessam, nos violentam. E eu fico especialmente emocionada em falar do seu trabalho. Quando se fez a proposta, eu assim pensei, né, que falar de um trabalho a partir de uma imagem era muito difícil, né? Era difícil assim da gente desdobrar todas as questões que vêm a partir disso. Como eu assim gosto de sempre fazer um diálogo com a história, eu gostaria assim de lembrar de 3 pintores que trouxeram já uma interdição do corpo, um sentido moralista, um corpo mais desvirtuado desses padrões culturais impostos por uma sociedade. O primeiro seria Masaccio, que representou em 1497, num afresco na Itália, a expulsão, né, de Adão e Eva no paraíso. Um pouco depois, folhas foram sobrepostas sobre o corpo de Adão e Eva, pelo sentido também moralista que nós vemos em relação ao desnudamento do corpo. Depois a gente tem também o Jean Fouquet, que ele retrata o corpo divino da Virgem Maria, com uma nítida conotação erótica. E, por último, a gente tem o Courbet, que explora de uma maneira ainda mais enfática o corpo, mostrando numa perspectiva arrojada a genitália feminina e sem lançar mão de qualquer dispositivo histórico literário que possa disfarçar esse tipo de coisa. Então são artistas rebeldes que trazem uma representação individual traçada ao lado também de um corpo homogeneamente compartilhado. A gente sabe que esses valores sociais eles estão sempre ocultos em relação àquilo que aparece, e também eu acho que tem muito a ver esse teu trabalho com o pensamento do Deleuze, que fala do corpo, né, como um campo de forças. O trabalho da Fernanda tem isso, ele nos afeta, a nossa condição feminina, nessa questão do corpo feminino,
dos padrões que estão sendo colocados, que nos levam a nos comportar de maneira quase automática. Esse trabalho da Fernanda como um todo, ele traz assim, um desmanche dos limites culturais impostos e através de uma expressão corporal que traz consigo uma singularidade muito grande. Quando eu conheci Fernandinha, foi em 93, Fernanda fez um curso de 1 ano no ateliê de fotografia dado pelo Pedro Vasques, e aí ela sentiu essa inadequação do corpo obeso. Eu coloquei ali para jogo um pensamento que eu já tinha de fazer um trabalho com autorretratos a partir da minha própria experiência com esse corpo, que era um corpo inadequado, um corpo que se sentia fora do padrão, né? Um corpo desviante, um corpo abjeto, né? E especialmente isso no Rio de Janeiro, ainda a gente não tinha essas academias vitrines, né? Mas a gente tinha já as pessoas indo à praia, fazendo academia ali na praia e desfilando seus corpos, ao mesmo tempo que tinha uma coisa muito interessante que eu via no Rio, que era uma democracia dos corpos, porque as pessoas iam à praia e punham poucas roupas pelo próprio clima da cidade, o calor, então as pessoas sempre estavam pouco vestidas, andavam de canga e biquíni pelos ônibus, ao mesmo tempo esses corpos que desfilavam maravilhosos, ao mesmo tempo uma certa democracia dos corpos, porque todos estavam à mostra. E isso me provocou, então, esses pensamentos que eu já vinha tendo, e então surgiu o primeiro autorretrato, ainda de roupa, um segundo autorretrato no Rio de Janeiro. Eu, então, me desnudei, fiz um trabalho de colagem, e na sequência, então, surgiu o trabalho da representação da mulher gorda nua na fotografia. Eu já conhecia muitas fotos de mulheres gordas nuas em vários tipos de representação, quer fossem em revistas pornográficas, ou outros fotógrafos fotografavam algumas mulheres gordas, mas esses eram imagens que elas, em geral, não estavam à mostra. Elas andavam por um submundo de imagens. Mesmo as revistas pornográficas, elas estavam sempre escondidas atrás de outras revistas pornográficas nas bancas. Dentro desse universo cheio de estereótipos, você for procurar em sites mulher gorda, você vai encontrar, por exemplo, no campo da pornografia, sempre esse corpo ligado ao bizarro, o corpo da perversão, né, o sexo com corpos estranhos, animalescos. A mulher gorda, ela está nesse lugar, né? Então esse corpo que é abjeto realmente é desconsiderado como um corpo pertencente a um corpo social aceito, né? E fiz esse trabalho, essa colagem, né, pensando então em criar novas representações, onde eu mudasse esse corpo da mulher gorda, deslocasse ele de lugar. Já não é aquela fotografia, aquela imagem única, né, mas algo assim que se misturam, né, colagem, imagens apropriadas. Então você já tem uma fotografia híbrida que transita por vários territórios. Esse trabalho ele surge a partir do meu corpo, logo em seguida eu percebo que eu estou falando do corpo das mulheres gordas, e não só do meu, mas também do corpo das mulheres, e o trabalho vai caminhando e eu vou percebendo que eu estou falando de uma diversidade de corpos, dos corpos abjetos. Então, todos os considerados deficientes, transexuais, as mulheres trans, tudo isso vem carregado desse preconceito, desse nojo mesmo, né, ao corpo da mulher. Todos os corpos que estão, então, fora desse padrão heteronormativo que a gente conhece, do corpo que é considerado bonito, o corpo que é considerado potente, o saudável, né? Como diz a Judith Butler. Quais são os corpos que importam na nossa sociedade? E quais são os descartáveis que podem ser descartados? Podem morrer, podem não estar socialmente, quer dizer, esses corpos que se recolhem, que não se posicionam, que não têm espaço de fala, que não vão também ocupar esses espaços, porque eles se sentem amedrontados, enfim, então que não vai ter nenhum poder, um corpo que não vai ter voz. O tempo inteiro que essas ações que eu faço estão falando é esse corpo que se posiciona, que se coloca no mundo, que se diz existente, eu existo, eu estou aqui, esse é o meu corpo, e sim, é um corpo possível, é um corpo que tem voz, que tem fala, que se posiciona, né? Então um corpo ativista, né? E a natureza da vida, ela vem nesse bojo, né? Desse corpo que vai estar em lugares, cartões postais, com esse corpo
posando nu, que Né? seria um corpo nunca a ser mostrado nu. Essa imagem, né, que a gente escolheu aqui para desdobrar e representar esse seu trabalho, e ele diz muito porque, né, no Bosque de Londrina, o seu corpo era um campo de batalha. Ele estava defendendo uma memória da cidade assolada, né, atingida por uma gentrificação. Então, eu acho que esse teu trabalho fala de muitas coisas, fala também da história da arte, das Madonas, quando você abraça com aquela expressão, uma expressão doce. Eu olho essa foto, eu acho uma expressão triste no meu rosto, assim, né, de um semblante realmente dessa mãe que está vendo a sua natureza morta. E aí essa coisa que você falou da representação, quer dizer, também a representação da memória ancestral da cidade, porque esse resquício de mata é a memória ancestral de Londrina. Quer dizer, nós não estamos ali nesse lugar vendo a cidade urbana, mas vendo o que restou do que era antes esse lugar. Às vezes a gente desiste, né? Porque às vezes as coisas são muito maiores do que a gente. Mas como o Foucault fala, existe a micropolítica, pequenas ações que fazem com que coisas grandiosas sejam alteradas, ressignificadas e transformadas. Eu acho que essa foto do Bosque de Londrina vai se transformar nessa referência fundadora, sabe? De um tempo que a gente vive muito conflituado, muito permissivo também em relação a tudo, passa boi, passa boiada por causa da pandemia. Eu acho que ela é uma imagem que vai permanecer para sempre, na nossa memória e na nossa história.